Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexão Estoica. Se você está à procura por um vídeo com conhecimento do estoicismo, continue até o final. Aqui tem dicas preciosas que poderão mudar completamente a sua história. Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Epicteto foi um filósofo estoico da Grécia, ativo entre os anos 55 e 135 d.C. Ele veio ao mundo como escravo em Hierápolis, uma localidade situada na Frígia, que hoje corresponde à Turquia. Grande parte de sua existência ocorreu em Roma, onde foi escravizado por Epafrodito, um secretário do imperador Nero. Mesmo enfrentando a condição de escravidão, Epicteto formulou uma profunda compreensão filosófica acerca da liberdade interna e do sofrimento humano, influenciada pelos princípios do estoicismo. Depois de conseguir a liberdade, Epicteto fundou uma escola de filosofia em Nicópolis, onde seus ensinamentos foram anotados por seus alunos, destacando Arriano, seu mais renomado discípulo. Suas doutrinas tornaram-se amplamente conhecidas através dos discursos e manual, que são coletâneas de suas conferências e ensinamentos. Epicteto exerceu uma influência significativa no estoicismo, sendo reconhecido como um dos 3 principais pensadores dessa corrente filosófica, ao lado de Sêneca e Marco Aurélio. A ideia fundamental que ele compartilhou, um princípio fundamental da filosofia estoica é que, apesar de não termos controle sobre os acontecimentos que nos cercam, possuímos pleno poder sobre como reagimos a essas situações. Apresentação do estoicismo. O estoicismo é uma corrente filosófica que apareceu aproximadamente em 300 a.C., com a fundação de Zenão de Cítio. Essa filosofia sustenta que a virtude, entendida como a qualidade superior do caráter, é o único verdadeiro bem, enquanto outros aspectos como riqueza, saúde e prazer são considerados indiferentes. Para os estoicos, a felicidade não está vinculada a fatores externos, mas à maneira como reagimos a eles. O estoicismo promove a aceitação do que é inevitável, entendendo que os acontecimentos no mundo seguem uma ordem natural e que lutar contra essa realidade é fútil. Contudo, essa aceitação não implica em se submeter passivamente, envolve a disposição de agir de forma ética dentro dos limites do que podemos controlar. A distinção entre nossas competências e nossos limites. Epicteto enfatizava que o segredo para uma vida serena e plena reside em reconhecer a diferença entre o que podemos controlar e o que está além do nosso alcance. No famoso primeiro parágrafo de sua obra Manual, ele declara: existem elementos que podemos gerenciar e outros que estão além da nossa capacidade de influência. O que conseguimos gerir inclui nossas crenças, anseios, desgostos e, em essência, todas as nossas atividades. Por outro lado, aspectos que não conseguimos controlar envolvem o corpo, bens materiais, imagem, públicos e tudo aquilo que não se refere às nossas ações. Essa diferenciação é fundamental, uma vez que o sofrimento, na visão de Epicteto, surge quando tentamos manipular ou mudar aquilo que está além do nosso controle. Por exemplo, não temos domínio sobre os comportamentos alheios, o estado da nossa saúde ou as circunstâncias políticas, mas somos capazes de escolher a forma como reagimos a essas situações. O foco no que podemos controlar e a aceitação serena do que não podemos é a essência do estoicismo. Para Epicteto, a virtude e a felicidade estão diretamente ligadas à nossa capacidade de alinhar nossas ações com aquilo que está sob nosso controle e não nos ofendemos com o que é inevitável. Ilustração concreta de seus princípios no cotidiano. Imagine uma situação cotidiana. Uma pessoa se prepara para uma apresentação profissional relevante. Ela se dedica a estudar, ensaiar e se empenhar para alcançar o melhor resultado. Contudo, no dia do evento, um contratempo técnico impede que o projetor funcione, ou a plateia se mostra desinteressada e distante. Nesse instante, os ensinamentos de Epicteto se revelam muito úteis. Epicteto diria a esse indivíduo que ele não pode controlar o que acontece com o equipamento técnico ou como as outras pessoas reagem. O que ele pode controlar é como ele lida com a situação. Ele pode ficar irritado e frustrado, permitindo que o contratempo o afete, ou pode manter a calma, reconhecer que isso está fora de seu controle e fazer o melhor possível dentro das novas circunstâncias. Vamos desenvolver essa proposta em uma história que demonstre como os princípios de Epicteto podem se manifestar em uma trama concreta. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. A Odisseia de Eupídio. Eupídio, um jovem de Atenas, tinha o desejo de se tornar um renomado orador. Desde pequeno, ele foi influenciado por relatos sobre os célebres discursos dos pensadores e líderes de sua cidade. Em seu íntimo, almejava ser reconhecido e ganhar a admiração da população. Dedicava-se intensamente ao treinamento, aperfeiçoando suas falas diariamente e visualizando-se diante de grandes públicos, recebendo aplausos por sua oratória.
Certa vez, ele recebeu um convite para se apresentar em uma assembleia, que contaria com a presença de vários empresários influentes da cidade. Era uma chance de se tornar conhecido. Na véspera da ocasião, Eupídio se acomodou no jardim de sua residência e praticou seu discurso em voz alta, sentindo-se confiante. Ele acreditava que estava tudo sob controle. No dia de apresentação, uma intensa tempestade cômica se aproxima. As nuvens tomaram conta do céu e o vento soprava com força pelas ruas de Atenas. Eupídio chegou à praça, onde estava montada uma tenda para proteger os oradores. Contudo, a tenda balançava fortemente devido à intensidade do vento, e logo as pessoas começaram a se afastar, procurando abrigo. A plateia estava ansiosa e desinteressada. O coração de Eupídio acelerou. Ele havia organizado tudo de antemão para aquele instante, mas nada saiu como esperava. A cada sopro de vento, sua inquietação crescia. Ele olhava para os pequenos grupos que ainda permanecia presente. Indivíduos que quase não se importavam, e sua confiança em si mesmo começou a enfraquecer. Naquela ocasião, ele recordou os conselhos de um antigo filósofo que havia estado em sua residência. O homem afirmou que, diante das dificuldades, é essencial concentrar-se apenas no que está ao nosso alcance. Eupídio ponderou sobre isso. Não tinha capacidade de alterar o clima, tampouco influenciar o humor das pessoas presentes. A única coisa que estava sob seu domínio era sua própria reação. Diante de tal clareza, Eupídio optou por permanecer calmo. Ajustou a sua postura, inalou profundamente e iniciou seu discurso, apesar do vento forte que soprava ao seu redor. As poucas pessoas que ainda estavam ali o escutaram com respeito, pois, mesmo frente à confusão, ele preservou sua serenidade. Ao término, alguns se aproximaram para parabenizá-lo por sua bravura e calma diante da situação difícil. Eupídio compreendeu que o verdadeiro sucesso não era determinado pela aprovação das pessoas ou pelas condições externas. O real triunfo se revelava na forma como enfrentava os obstáculos e em sua habilidade de manter a serenidade, agindo conforme suas convicções, independentemente dos resultados que o cercavam. Lição da história. A abordagem de Epicteto nos mostra que, assim como Eupídio, é fundamental concentrar-nos no que podemos controlar e aceitar aquilo que não podemos. Essa prática nos proporciona uma liberdade interior, permitindo-nos agir de maneira virtuosa e tranquila, mesmo em circunstâncias que parecem desvantajosas. Essa história ilustra a maneira como os princípios da filosofia estoica podem ser incorporados em nossa vida cotidiana. Ao adotar as lições de Epicteto, conseguimos lidar com os obstáculos de forma mais forte, reconhecendo que existem aspectos que fogem ao nosso controle, mas que sempre temos a opção de decidir como responder a eles. A filosofia de Epicteto transcende a mera aceitação de situações desafiadoras. Ela propõe uma verdadeira revolução em nossa percepção da vida. O que Epicteto defende não é uma aceitação passiva, mas sim uma reinterpretação do que implica viver de forma plena. Na sequência da narrativa de Eupídio, é possível observar como esses conceitos podem se desenvolver ao longo do tempo e influenciar a formação do caráter de um indivíduo. O percurso de Eupídio, parte 2. As semanas que se sucederão após a apresentação de Eupídio passaram rapidamente, e a rotina cotidiana foi restabelecida. Contudo, o jovem orador ainda estava preso às experiências daquela tarde tempestuosa. Ele notou que sua perspectiva em relação ao sucesso e ao fracasso, assim como sobre a tranquilidade interior e a necessidade de reconhecimento, havia se alterado. Ao longo dos anos, Eupídio ganhou notoriedade por sua atitude tranquila diante das dificuldades. Ele começou a implementar os ensinamentos que absorveu sobre autocontrole e aceitação em várias esferas de sua vida. Durante as reuniões com os comerciantes, onde os ânimos frequentemente se exaltavam devido a negociações mal-sucedidas, ele mantinha a compostura. Enquanto outros se envolviam em discussões acaloradas e se angustiavam com as oscilações de preços e a volatilidade econômica, Eupídio se recordava da lição de Epicteto: o que foge ao seu domínio não deve perturbar você. Em um certo momento, um comerciante mais experiente, admirado pela postura serena de Eupídio, se aproximou e indagou: de onde vem a sua tranquilidade em meio ao caos que nos cerca? Muitos de nós entramos em pânico, mas você mantém uma lucidez impressionante. Qual é a sua fórmula para isso? Eupídio, com um sorriso no rosto, respondeu: não é algo oculto, mas uma sabedoria que adquiri de um sábio idoso. Ele me mostrou que diversas questões que nos incomodam estão além do nosso domínio: o clima, a visão alheia, a situação econômica. Contudo, o que realmente podemos alterar é nossa resposta a essas situações. Agir com desespero não alterará o que já foi determinado pelas condições, mas preservar a tranquilidade interna nos capacita a fazer escolhas mais acertadas.
O vendedor refletiu sobre aquelas frases, e embora tivesse dificuldade em aceitar que algumas situações estavam inteiramente além de sua influência, passou a observar Eupídio com mais curiosidade, tentando compreender a origem daquela tranquilidade. Desafios intensos, o momento em que a filosofia enfrenta provações. Entretanto, a existência não permitiria que Eupídio ficasse livre de novos obstáculos. Ele estava à beira de encarar a prova culminante de sua visão estoica. Anos depois, Eupídio se firmou como um palestrante e conselheiro de grande prestígio. Sua família vivia um período de prosperidade, e ele era amplamente reconhecido por sua inteligência ao orientar os mais jovens e pela calma que demonstrava em momentos de dificuldade. Contudo, uma calamidade imensa estava a caminho. Em uma viagem para uma cidade vizinha, Eupídio recebeu a notícia de que um incêndio consumiu sua residência em Atenas. Tudo o que possuía havia se transformado em cinzas, e, para agravar a situação, sua esposa e seu filho estavam desaparecidos. Ele tinha consciência de que seu lar havia sido destruído, e possivelmente sua família também. A tristeza era inegável, mas Eupídio recordou que, apesar de não ter poder sobre os eventos que geraram a calamidade, ainda assim podia escolher a maneira como reagiria. Ele poderia sucumbir à angústia ou decidir aceitar o que não estava ao seu alcance mudar e se preparar para avançar. Na manhã seguinte, seus companheiros o acharam sereno, porém resoluto. Ele iniciou a mobilização para reerguer sua residência. Apesar de estar impactado pela dúvida sobre onde estava sua família, encarou o desafio com bravura. Com o passar do tempo, soube que sua mulher e seu filho tinham sido resgatados por moradores próximos e estavam se recuperando de lesões leves. O fogo, apesar de ser uma calamidade, não abalou a determinação de Eupídio. Pelo contrário, reforçou sua crença de que a autêntica felicidade e tranquilidade interna não estão atreladas a bens materiais ou situações externas, mas sim a forma como decidimos ver e responder a essas experiências. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. A filosofia nos últimos anos de sua existência. Anos depois, ao atingir a velhice, Eupídio passou a ser uma encarnação da filosofia de Epicteto. Ele não apenas falava, mas demonstrava seus ensinamentos por meio de suas ações. Tanto jovens quanto idosos se aproximavam dele em busca de orientação, e ele invariavelmente iniciava com a mesma indagação. Quais aspectos dessa situação você pode controlar? Uma pergunta aparentemente simples tinha o poder de transformar a maneira como muitos viam as coisas. Durante períodos de conflito, dor e desânimo, Eupídio trazia uma perspectiva que era ao mesmo tempo libertadora e provocativa. Ele não garantia respostas simples ou sucessos garantidos, mas enfatizava que, ao controlar nossas reações e anseios, seríamos capazes de alcançar uma paz interior persistente, mesmo em meio à desordem. Em seu leito de morte, rodeado por entes queridos e amigos, Eupídio foi indagado sobre qual ele via como o mais valioso legado de sua existência. Ele respondeu com um sorriso sutil: "O que deixarei como herança? Não tenho domínio sobre isso. Contudo, se for para ser lembrado de alguma forma, desejo que seja pela ideia de que a verdadeira paz reside em nosso interior, e não nas coisas que o mundo pode nos oferecer ou retirar." Essas foram suas palavras finais, e, por meio delas, ele deixou um legado de conhecimento que ressoaria ao longo do tempo. A trajetória de Eupídio exemplifica a aplicação prática dos ensinamentos de Epicteto na vida diária. Apesar das situações frequentemente estarem além do nosso alcance, nossa resposta está totalmente sob nosso controle. Eupídio não teve uma existência livre de obstáculos, mas adotou uma postura que o ajudou a lidar com cada dificuldade de forma equilibrada e tranquila. A essência do estoicismo reside na percepção de que, ao aceitarmos aquilo que está além do nosso controle e direcionarmos nossa atenção ao que podemos governar, alcançamos liberdade e serenidade interior. Essa filosofia permanece relevante e motiva indivíduos na atualidade, apresentando um caminho em direção à resiliência e autêntica felicidade. Epicteto, com seus ensinamentos, nos proporciona uma importante lição. Nossa felicidade e tranquilidade estão mais ligadas às nossas reações diante das circunstâncias do que às próprias circunstâncias. Ao incorporar essa sabedoria em nosso cotidiano, assim como observamos na trajetória de Eupídio, conseguimos cultivar uma força interna que nos capacita a lidar com os desafios e as alegrias da vida com calma e capacidade de compreender. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e quem fazem parte dessa jornada. O apoio e o engajamento de vocês são fundamentais para continuarmos criando esse conteúdo com tanto carinho e dedicação. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.